Hello everyone, Teacher Bella here. I'm sorry for my voice, desculpa pela voz. Hoje eu tô um pouquinho com dor de garganta, mas a gente vai seguir a nossa aula anyway. Hoje a nossa grammar review que a gente fez sobre o verb to be, hoje a gente vai falar sobre o verb to have, ok? O verb to have, ele é um dos verbos comuns, né, dos verbos básicos que a gente conhece, mas que muita gente fica em dúvida, porque ele tem muitos significados. E a gente vai dar uma olhadinha nele hoje. Vamos falar um pouco do que é o verb to have. It's a very versatile uh, verb in English. Então, é um verbo muito versátil, ok? Por exemplo, dependendo do contexto, o significado dele pode mudar. Se for em possession, por exemplo, de posse, né? I have a car. Aí eu tenho um carro, ótimo. She has a brother. Ela tem um irmão, né? Experiences. Experiências. We had a great time. Dá para traduzir como nós tivemos um bom momento? Sei que é feio, né? Mas vamos lá, vou aceitar. Agora, we had a great time, eu quero dizer que nós nos divertimos, ok? Então a gente nem fala ter nesse caso. You have to study. Você tem que estudar, né? Então, obligation, obrigação. He has a headache. Ele está com dor de cabeça ou ele tem uma dor de cabeça, certo? E actions in general, ações gerais do dia a dia, como tomar uma água, comer um hambúrguer, tomar café da manhã. Você não fala drink breakfast, você fala have breakfast, né? Porque breakfast é uma refeição. Você pode falar que I'm drinking juice, ou I'll drink some juice, eu vou beber um suco. Até pode, mas geralmente eles falam I'll have some juice. Eu vou ter um pouco de suco. Mas não se traduz como ter, se traduz como beber mesmo. Ok? Alright. Então vamos falar do forms of to have, no caso, as estruturas dele no seu presente. Né? Então, I have, you have, he, she, it has, we have, they have. A gente tem, então, uma pequena alteração aí quando é com he, she, it. Perceberam? Ele ganha um S. Lembra daquela regra do simple present, o presente simples? Lá atrás que a gente viu? O presente simples tem essa mesma coisa. Alguns verbos ganham S, alguns ES, alguns IES. E esse has, ele é uma coisa que muda o final, que era VE, vira S. Ok? Negative. I do not ou does not, né? Para he, she, it. Então vai seguir também o padrão do presente simples, né? Então vai ficar I don't have, you don't have, he, she, it doesn't have. Então, quando a gente passa o has com S, o has do he, she, it, para a negativa, ele volta a ser have, porque o S, aquela regra do simple present que estaria no have, agora foi para o que a gente chama de verbo auxiliar, que é o does. O do é o verbo does sem sofrer alteração do he, she, it, basicamente. Quando ele vai para o he, she, it, ele precisa auxiliar o have. Então, ao invés do have ficar com a regra, quem fica com a regra é o do. E aí vira does, beleza? Por causa também do que a gente estudou, que toda vez que o verbo terminar em O, você adiciona ES. E o restante é do. Question form também vai seguir o padrão do simple present, então vai ficar do I have, do you have, does he, she, it have?
Então, também é aquela mesma coisa. Eu vou repetir a explicação, porque essa explicação ela é muito útil. Quando o do, olha para o do you have. Quando ele sai do you, quando ele não é mais o you que está com ele, e é o he, she, it, ele precisa ajudar o verbo principal. Quem é o verbo principal? O have. E lá na afirmativa, não tem verbo auxiliar. Então, o has teve que pegar a regra. O have teve que pegar a regra e virou o has. Mas na negativa e na interrogativa tem verbo auxiliar. Então, o have não vai precisar pegar a regra de adicionar S, fazer todas as mudanças. Ele vai deixar esse papel para o auxiliar, porque está ali para auxiliar, né? Does não tem um significado, nem o do. Eles são verbos que não têm um significado, não mudam o significado da frase. Eles realmente estão ali para auxiliar a frase, para ela ficar coesa, ok? Então, does she have? Do we have? Do they have? Aí o do para o restante. Vamos aprender como que a gente posiciona o have numa frase positiva, negativa e interrogativa. Lembrando que eu vou falar de ordem de estrutura, depois eu vou ler uns exemplos. A estrutura, ela fica subject, que é o sujeito, have, que é o verbo have, e o complement, né? O complemento. O complemento, ele geralmente tem antes um artigo. Um artigo, né, indefinido ou uma preposição. Raramente vem direto, mas existem frases que não precisa. Por exemplo, a última, they have breakfast. Breakfast não é um artigo e nem uma preposição. Vamos ler alguns exemplos. I have a dog. Eu tenho um cão. She has a beautiful smile. Ela tem um sorriso bonito. We had a good holiday. Nós aproveitamos as férias, o feriado. Vamos lá. Tive uma pausa para tossir, mas tudo certo. Então, we had a good holiday seria nós aproveitamos o feriado, as férias, né? É feriado. Nós tivemos um bom feriado, mas não existe isso de tivemos um bom. Tipo assim, nós aproveitamos o feriado, basicamente, né? Então, assim que fica a ordem. Sujeito, o verbo principal, que é o have, e o complemento. Que geralmente, por exemplo, nessas 3 frases, veio aí com um artigo logo em seguida, né? Indefinido, como eu disse para vocês. Na negativa, a gente tem 2 possibilidades. Eu trouxe aqui por quê? Porque na verdade, só tem uma possibilidade. É que eu esqueci de tirar aquela frase ali mesmo. Depois a gente vai falar sobre o have em outras colocações, tá? Na negativa, a gente vai colocar o not logo depois do do, que fica logo depois do sujeito. Eu falei tudo errado, mas é assim: subject, sujeito, do, que é o verbo auxiliar, not, que é a negação, have, que é o nosso verbo principal. Então, I do not have. Eu não tenho. I don't have a pen. Eu não tenho uma caneta. He doesn't have a bike. Ele não tem uma bicicleta. Doesn't para os sujeitos he, she, it. Remember, sempre lembre disso. We don't have enough time. Nós não temos tempo suficiente, ok? Vamos lá. Agora, eu vou falar sobre essa coisa extra aqui que eu coloquei nesse slide, mas não era para estar nesse slide. Não tem problema, a gente improvisa.
O have no passado, isso é só uma dica, tá? Porque eu vou estar falando aqui dicas dele no passado para quem já viu. Ele modifica a sua escrita. Por exemplo, had, had. Ih, tava aqui, eu nem falei, né? Que besta. Você tira o VE e coloca um D. Porque eu não sei se vocês lembram que na regra no passado simples, né, o verbo have, ele perde o VE e ganha o D, né? E isso acontece com muitas palavras, né? De botar o D ou o ED quando vai para o passado. E aí, quando você vai colocar na negativa, você cancela isso. Por quê? É aquela mesma história, gente. O verbo auxiliar tá ali para Muito bem. Liar. Então, se o verbo auxiliar está precisando auxiliar alguém, quem que está precisando de auxílio? O verbo principal. O verbo principal é o have. Então, por que... eu não quero virar had. Eu preciso de ajuda na negativa e na interrogativa. Eu quero ficar normal, eu quero ficar have. Quem que vai indicar que está no passado para mim? O verbo auxiliar. Porque ao invés de do ou does, vai virar did. Did é do no passado. E uma coisa muito interessante sobre esse passado: não precisa de modificar quando vai para o he, she, it. É did she, é did you, é did todo mundo, entendeu? É did para todos os sujeitos. We did not ou we didn't have enough time. Vamos falar das questions, das perguntas. No presente, a gente usa o do you does, como sempre. Então, do you have a car? Does she have a pet? Aquela coisa. Então, vai ficar a estrutura. Do ou does, subject, que é o sujeito, have, que é o nosso verbo, e complement, ok? Agora, no passado, vai seguir a mesma estrutura. A diferença é que é did, ao invés de do e does. É did. Mas é did para they, do, we, né? É did para todos os sujeitos. Já falei e falo novamente, ok? Vamos falar um pouco dos usos comuns, né? Common uses of to have. Então, a gente usa para possession, né? Eu sei que eu já citei lá no primeiro slide, mas eu vou trazer de novo com mais outros exemplos. A gente usa o have para falar sobre o que você tem posse ou o que uma pessoa tem posse de. Né? Então, por exemplo, I have a new phone. Eu tenho um novo celular. She has a lot of books. Ela tem muitos livros, né? E assim por diante. Relationships, né? Between people. Então, relações entre pessoas, que também pode ser considerado posse, porque você tem um irmão. Então, o irmão é seu. Então, é uma posse, tecnicamente. Você se apropria do título dele, não da pessoa dele, entendeu? I have two brothers. Eu tenho 2 irmãos. He has many friends. Ele tem muitos amigos. Então, é assim que a gente vai ver essa interpretação desse relationships. Eu preferi separar para vocês não falarem, me cancelarem por aí. Como assim, posse de outra pessoa? Não. Experiences, experiências. E aí, we had a great time at the party. Nós nos divertimos na festa. They have lunch together every day. Eles almoçam juntos todo dia. Você percebeu que eu não falei eles têm almoço todo dia? Não faz sentido. Eles almoçam juntos todo dia. Então, o have aqui, por exemplo, ele não é um verbo que tem uma tradução, entendeu? Obligation, necessity. Obrigação e necessidade. Have to. Aí é muito importante vocês prestarem atenção comigo agora. Existem expressões para expressar obrigação e necessidade. Como assim? Por exemplo, you must.
Você deve fazer tal coisa. You have to fazer tal coisa. E para isso, o to ele tem que vir acompanhado do have ou do has, ok? Então, por exemplo, I have to go now. Eu preciso ir agora. Eu tenho que ir agora. She has to finish her homework. Ela tem que terminar o dever de casa. Ela precisa terminar o dever de casa, ok? Health conditions. Para dizer o que você tem e o que você não tem relacionado a doenças ou coisas da sua saúde. I have a headache. Eu tenho uma dor de cabeça. Não, eu tô com dor de cabeça. Tá vendo? Você não traduz para ter. Eu dei mó socão no microfone, perdão. He has a cold. Ele tá com gripe. Ok? Então, novamente, não é tenho sempre. Não é tenho todas as vezes. Às vezes é estar. Ok? Actions, expressões que a gente usa com o have, tá? Então, ações e expressões. They have breakfast at 7 a.m. Eles tomam café às 7 da manhã. Então, tomam café. O have vira tomam. Tranquilo. Let's have a chat later. Vamos conversar mais tarde. Have a chat. Conversar. Ter uma conversa, né? Então, a gente fala conversar. Também não é traduzido de forma literal. We had a meeting yesterday. Nós fizemos uma reunião ontem. Nós tivemos uma reunião ontem. Também serve, ok? Vamos falar sobre as contrações. Muito importante, gente. No positive, deixa eu ver. No positive e no negative tem contração. Na question não tem contração, por isso que eu não coloquei lá. Então, I have vira I've. I've. I've got a plan. I've got a plan. You have vira you've. You've done a good job. You've done a good job. He, she, it vira his, she's, it. Aí você fala, putz, mas aí como que eu vou diferenciar dos colegas lá, do S, do verbo to be? Porque você não fala, ela tem 2 gatos, né? Se você parar pra pensar. She's got 2 cats. Ela está ou ela tem 2 gatos, né? No verbo to be. Não existe. Então, é só ela tem 2 gatos. She's got 2 cats. E pro restante, por exemplo, we've. Tananana. They've. Tananana. É sempre nesse... Não consegui pensar num exemplo. Negative contractions. Então, contrações negativas agora. I don't have. I do not have. I don't have. Não existe a possibilidade de você contrair o not com o have. Então, todos vai ser contração com o do e o not mesmo. Então, she doesn't, he doesn't, we don't, we didn't. É sempre assim, tá bom? Não existe contração do have, tipo, haven't. Até existe, tá? Não vou também mentir pra vocês que, é impossível. Até existe, mas olha os contextos que isso aparece. I haven't met you yet. Eu ainda não te conheci. Ou seja, você usa em contextos de uma outra estrutura que a gente já falou sobre, que foi present perfect, que é o presente perfeito. Aí você pode, I haven't done this. Eu nunca fiz isso, né? Aí você pode colocar haven't. Mas quando você está falando, tipo assim, eu não tenho alguma coisa, aí você não usa o haven't. E é isso, pessoal. O have ele é muito simples. Mas calma, tem aqui o sumário, tá? De tudo que a gente aprendeu. E depois, se você quiser, você revisa essa lição para poder você não ficar perdido e sem ver nada. Kisses, kisses da Teacher Bella. See you next lesson.